Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo que venha sobre nós, que nos dê a coragem para compreender o que Ele quer das nossas vidas no nosso Evangelho de hoje. Que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele nos ajude, pela intercessão de Sua Mãe, da esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida. Rogai a Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Bom dia, Cristiane Duarte, seja bem-vinda. Boa terça-feira santa, com toda essa meninada aí maravilhosa. Um beijo pro Antônio, pro João, pra Tereza, pra Catarina. Estão todos dormindo, né? Bom, nós estamos aqui, demos uma pausa nas Jornadas Mundiais da Juventude para procurar entrar e adentrar um pouco nesse mistério da Semana Santa, nessa graça que é essa semana. Ontem nós meditamos exclusivamente com a homilia do Papa, mas eu confesso que hoje eu acabei olhando o Evangelho e gostaria de partilhar um pouco com você sobre ele. O Papa Francisco, na homilia de hoje, ele pontuou mais a profecia do servo, a profecia de Isaías. Mas antes de nós entrarmos no que o Papa falou, o Evangelho de hoje, ele consta também, eu gostaria de pontuar aqui, 3 personagens, né? Na verdade, são 4. Primeiro, Jesus comovido, né? Diz o Evangelho de hoje, Jesus ficou profundamente comovido. Essa humanidade do nosso Senhor, que se comove, que se compadece, que chora, que se alegra. Essa experiência do Cristo que é verdadeiro homem. Verdadeiro homem, assim como todos nós, chora, se entristece, e nós podemos ver, principalmente no Evangelho da semana retrasada, a sua experiência, né, com Lázaro. Um minutinho que eu vou fechar a porta para não atrapalhar aqui. Desculpa, obrigada. Então, esse Jesus que se comove, nós podemos ver essencialmente no Evangelho de Lázaro, né? O amigo que ele tanto amava, né? Jesus chora diante da notícia das irmãs. Então, nesse Evangelho de hoje, Jesus comovido profundamente, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Como será que Jesus se sentia, né? Durante essa ceia, durante esse encontro com os seus discípulos, ele, sabendo que ia ser entregue, ele acaba por... Imagino que como a gente, quando está muito cansado e já não... Mas sabe que vai ir até o fim por amor, mas partilha com aqueles que amam, que realmente um de vós me entregará. Então a gente pode passar um pouco para atitudes dos discípulos diante dessa comoção de Jesus, diante dessa atitude de amor do Senhor. Primeiro, desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Então, primeiro, os discípulos não compreenderam nada. E isso também vai se confirmar depois, quando diz: nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Né? Então tem essa imagem, né, dos discípulos que não compreenderam nada, que ficaram, e tudo bem, né, faz parte também não compreendermos nada, mas existe essa imagem daqueles que ainda não estão preparados para compreender esse tão grande mistério, faz parte do plano de Deus. Mas tem aqueles, então, um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Quem que era esse discípulo que Jesus amava?
né, que nunca é colocado como o nome dele mesmo, mas sempre como o discípulo que Jesus amava. Ele devia se sentir bem amado. Então, o Simão Pedro faz-lhe um sinal para que procurasse saber de quem Jesus estava falando. E aí temos Pedro e João, que compreendem um pouco, né, esse mistério da salvação, esse mistério da Semana Santa com Jesus. E então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, pergunta-lhe: Senhor, quem é? Esse discípulo que Jesus amava, que tem essa coragem, né, pela intercessão de Pedro, com a ajuda do seu irmão, de reclinar-se no peito de Jesus e compreender um pouco esse grande mistério da paixão. E ele tem a coragem de perguntar: Jesus, quem é? Quem é que vai te entregar? Quem é que vai cumprir a profecia que tu diz? Que serás entregues, que serás ultrajado? Talvez, eu acredito, não sei o que diz a igreja, viu, minha opinião particular, mas que eles compreendiam um pouco, sabe, essa profecia do servo sofredor, essa profecia de que o Messias, de que o novo rei ia sofrer mesmo. Então, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão. Bom, diante disso, nós temos Judas, né, que pega o pão e vai para entregar Jesus, e nós temos também aqui no Evangelho, depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite, era escuridão, era trevas, era realmente esse rasgar o véu, né, essa imagem do véu que se rasga com a morte de Jesus e que divide, né, que divide o tempo, que divide a terra, essa tristeza profunda de ver o nosso Senhor morto, entregue por aquele que era um dos seus. Mas é bonito que Jesus coloca agora: foi glorificado o Filho do Homem. Bom, mas o que eu quero falar mesmo é sobre essa outra atitude que é a de Simão Pedro, que ele diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Para onde vou, tu não pode ir. Esse ímpeto de Pedro, né? Esse ímpeto de querer dar a vida pelo Senhor, de querer dizer: não, pode deixar que eu vou proteger você. Mas a gente sabe o que acontece com Pedro depois, e Jesus profetiza no Evangelho de hoje: darás a vida por mim, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Então, esse ímpeto de Pedro, esse ímpeto de querer dar a vida por Deus, que na verdade ele não é o mestre, né? Nós não somos nossos mestres, e nós não somos capazes nessa Semana Santa de dar a nossa vida por Jesus, ou de fazer grandes coisas como Pedro queria fazer. Então, o que nós podemos fazer, talvez, é ser esse João, que se coloca, que se reclina no peito do Senhor, que escuta os batimentos dele e que entra nesse amor, nessa compaixão com o sofrimento de Deus. Porque ele é o nosso mestre, ele é quem sofreu, ele é quem faz e quem fez tudo por nós e vai continuar fazendo nessa semana. E que o Senhor nos ajude a ter essa atitude de espera no Senhor, nessa atitude de não querer ser podemos ser Pedro depois, quando chora, o Papa fala isso hoje, mas que nesse momento possamos ter essa atitude de espera no Senhor, de reclinar-se sobre o coração de Deus, de reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, mas nessa confiança do Mestre que vai à nossa frente, do Mestre que dá a vida por nós, do Mestre que é crucificado por nós. Né? Nós não temos forças, nós não vamos te seguir agora, Senhor, mas nós contemplamos esse mistério que tu foi, que tu vai, que tu faz por nós, que tu é crucificado. Então, bom, acho que era isso que eu gostaria de partilhar com vocês sobre o Evangelho, sobre essa atitude de adoração, de contemplação, né, de João hoje, essencialmente. Então, o discípulo reclinando sobre o peito de Jesus,
reclinando-se sobre o peito de Jesus. Essa atitude de João, que eu gostaria de pontuar no evangelho de hoje, em contrapartida ao Pedro, que quer sair correndo, e também aos discípulos, que somos nós também, que não compreendemos nada, que achamos que Jesus, o que tem de fazer, executa-o depressa, e os presentes nenhum compreendeu nada, executa-o depressa, o que tem que fazer, oxe, fazer o que, rapaz? Bom, mas o Papa Francisco, na homilia de hoje, ele pontua mais a profecia do servo de Deus, né? Do servo sofredor. Essa passagem que está em Isaías, que é uma passagem muito conhecida, salvo engano tem 3 ou 4 poemas do servo sofredor. Na verdade, o servo de Deus, né? Fala sofredor, mas do servo de Deus, que é essa profecia de Jesus em Isaías, que é a primeira leitura de hoje. E o Papa Francisco, ele coloca assim, que essa profecia, ela é sobre Jesus, mas também pode ser sobre cada um de nós hoje, né? A profecia, e aí ele pontua essa parte que o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. O Papa Francisco coloca, né, que nós podemos compreender que para cada um de nós o Senhor nos formou, nos chamou, e nós não estamos aqui por casualidade, nós estamos aqui por vontade de Deus, por desígnio de Deus, por liberdade de Deus. Então, além dessa profecia do povo de Deus, que podemos dizer que é para cada um de nós e sobre cada um de nós, que desde o início foi eleito pelo Senhor, eleito com um destino livre, mas um destino de amor. Então ele coloca esse chamado ao serviço, né, que o servo sofredor é essa pessoa do serviço. E esse é o grande ponto da homilia do Papa. Na verdade, podemos dizer que tem 3 grandes pontos. Primeiro, essa eleição de Deus, depois o chamado ao serviço, e o terceiro é o perdão, a reação do pecador, porque o Papa coloca que todos nós, e a verdade, né? Todos nós somos pecadores, com exceção de Jesus e de Maria, todos nós somos pecadores, que a única diferença é como nós nos portamos diante do pecado, né? Que como nós nos relacionamos com o nosso Deus Criador diante do nosso pecado. Nós pedimos perdão, e aí ele pede o dom das lágrimas, que assim como Pedro, que chorou, que nós também possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós também possamos pedir a Deus esse dom de lágrimas para os nossos pecados. O dom de chorar, o dom de chorar. E essa atitude diante do nosso Salvador. Bom dia, Maria de Lourdes, seja bem-vinda! Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada a cada um de vocês, né? Então, o Papa Francisco no dia de hoje, ele coloca muito que nos distanciarmos do serviço é nos distanciarmos do amor de Deus. Ele coloca que se nós de pedir a Deus essa graça de perseverar no serviço, né? Que o serviço é essa doação generosa ao outro, mas também a Deus, né? E essa doação também pode se manifestar através da adoração, essencialmente, mas principalmente no serviço ao outro. E ele coloca que o serviço não como para alguma coisa, mas o serviço é a glória, né? A glória de Deus a glória do Cristo é o serviço.
Eu acho que era isso. O Papa, eu vou postar aqui também no final a homilia dele. Tem tanto em vídeo quanto ela em texto, para quem quiser ler. Mas os pontos principais é essa eleição desde o ventre materno, que está na primeira leitura de hoje, né? O servo que persevera, que é realmente, verdadeiramente Jesus, né? Que essa forma de servir até o fim pode parecer uma derrota no começo, mas que, na verdade, essa era a forma de servir. E ele diz que essa é a forma que nós temos que assumir na nossa vida, o serviço até o fim. Muito obrigada, Maria. Que bom, que bom. Fico muito feliz que Deus possa abençoá-la. É uma alegria tê-la aqui. E Maria de Lourdes, que colocou aqui, gosto muito de ouvi-la. Eu agradeço. Deus seja louvado. Obrigada. E por outro lado, o servo não consegue compreender que caiu. Então, o Papa Francisco ele coloca: quando nós não somos capazes de reconhecer que caímos, de reconhecermos que pecamos, nós caímos na idolatria e abre o coração para Satanás. Entre a noite, foi o que aconteceu com Judas, o Papa coloca. Então, e hoje pensamos em Jesus, o servo fiel no serviço. A sua vocação é servir até a morte de cruz. Pensemos em cada um de nós, parte do povo de Deus. Somos servos, a nossa vocação é servir. Ele coloca, não é vantagem ter um lugar, um posto na igreja, ou sei lá, mas é serviço, né? Fazer uma live não é nada, é serviço. E então peçamos a graça de perseverar e a graça e o dom de chorar, de pedir perdão nos nossos escorregões, nos nossos pecados. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Peço a Deus que possa, no meu coração também, essas palavras do Papa. Eu confesso que eu não consegui compreender muito bem essa beleza da homilia do Papa de hoje, né? Que tem 3 pontos que eu consegui distinguir como essenciais: a eleição de Deus, que não é por casualidade que nós estamos aqui; o serviço perseverante até o fim, que às vezes até vai parecer que é a morte, que é horrível, que estamos sendo derrotados, mas não, essa é a glória do Senhor. Essa frase ficou para mim bastante. E essa capacidade, né, de pedir perdão, de chorar diante dos nossos pecados, que só Jesus e Maria não pecam. O resto nós todos vamos pecar, e é uma graça podermos admitir isso e pedir a Deus o dom de chorar diante dos nossos pecados. O Papa coloca qual é a nossa atitude diante do nosso Salvador? Qual é a nossa atitude diante do nosso Salvador quando pecamos? Né? Podemos nos esconder, viver essa noite escura, essa idolatria de nós mesmos, ou chorar e pedir a Deus o dom do arrependimento. Uma boa Semana Santa a todos, né? Que possamos viver com esse Evangelho também de João, reclinados no coração de Jesus, amando Ele e acreditando que o Mestre vai à nossa frente, Ele nos conduz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquemos em paz, vamos em paz.
Um grande beijo. Não esqueçamos de rezar pelo Padre Pedro, que está com a voz um pouco fraca, enfim, e que o Senhor o conserve na santidade e dê as graças que ele precisa nessa Semana Santa. A cada Semana Santa nós podemos adentrar no coração de Jesus, conhecer mais a Deus. E não é diferente com os nossos pastores. Obrigada a todos, tenham um bom dia.